Olá, pessoal, nós estamos entrando num programa onde o normal é ser diferente. E onde é normal ser paranormal, não é, Cris? Totalmente, né, Kátia? E falando em paranormalidade, hoje eu tenho aqui uma sumidade, gente, do meio ufológico. É um pesquisador há mais de 30 anos de pesquisa, é hipnólogo, é ufólogo. Ele faz hipnoses em casos de abdução extraterrestre. É um expert nesse assunto. Eu trago aqui para apresentar para vocês, sabe quem, Kátia? Aí me conta. Mário Rangel, com toda a honra para o nosso programa Enigmas. Tudo bem, Mário? Tudo ótimo. Uma honra tê-lo aqui conosco, Mário. A honra é minha de estar aqui com vocês. Mário, me conta um pouquinho desse universo de hipnose. Como que acontece para a pessoa ir te procurar? Como começou a tua pesquisa? Começou assim, Cris. Eu pesquiso hipnotismo há muitos anos, desde menino. Correto. Eu comecei lendo os livros do meu pai quando eu tinha 10, 12 anos. Meu pai era médico e eu me interessei por isso. E aprendi a hipnotizar. Fiz curso com os principais professores brasileiros. E desde jovem aprendi a hipnotizar. Um dia eu estou em Curitiba, Correto. hospedado lá num hotel, e era o final de um concurso de canto. Então a gente estava lá na frente da televisão torcendo para quem ia ganhar. Quando entra uma hóspede muito nervosa, eu estou nervosa, eu quero dormir, não consigo dormir. E a gente querendo ver Correto. o concurso de canto. Eu disse para ela, olha, se a senhora quiser, depois de terminar o programa, estava no fim já, eu faço uma hipnose para a senhora relaxar. Ah, quero sim. Então ela ficou lá 10 minutos depois de terminar o programa. E eu fiz uma hipnose na sala de visitas do hotel, só para mandar ela relaxar. Mas aí ela me disse uma coisa muito estranha. Se de repente eu lembrar uma viagem que eu fiz para Brasília, eu não quero saber o que aconteceu. Olha que interessante. Coisa esquisita. Não deu outra. Quando eu fiz a hipnose, ela voltou para a viagem. Olha. Naquele ponto. Ela voltou e ela lembrava o seguinte, ela viajava num Karmann-Kia, aquele carro esportivo, Volkswagen, em alta velocidade, ela com um companheiro, os dois iam se matricular na universidade em Brasília, que eles iam começar o curso universitário. Correto. Quando viram uma luz muito forte na frente deles, Interessante. e o rádio parou de funcionar, e a luz apagou, mas tinha aquela luz forte. Então o rapaz, com dificuldade, quis ir para o acostamento, mas sem os faróis, o carro parou na estrada, e a luz vindo. Então os dois desceram depressa para empurrar o carro para o acostamento. Correto. Quando eles começaram a empurrar o carro, eram 10h30 da noite. No instante seguinte, eram 5 horas da manhã. Olha que interessante. O dia estava clareando. Houve um lapso temporal, então. Houve um lapso das 10h30 da noite às 5 horas da manhã, ela não sabia o que aconteceu. Interessante. E, na regressão, eu não procurei isso, mas a coisa aconteceu. Ela contou que foi levada para dentro de um disco voador. Então, conta tudo Por para a favor, gente aqui no Enigmas. Queremos saber. Olha só, gente. Então, ela foi levada para dentro do disco voador. E ela se sentia muito mal no disco voador, porque ele era baixinho, ele era redondo e baixo. Então, ela sentia que não era um lugar cômodo para ela, muito baixinho. E aí, havia na frente dela como se fosse uma tela de televisão. E uma força veio, não foi uma pessoa, foi uma força, arrancou um anel que ela tinha de brilhantes e colocou nessa... O anel saiu do dedo dela e chegou nessa tela de televisão que estava como se fosse uma tela de televisão. Nossa, que interessante. Magnetismo, algo assim. E é uma força. E o anel que era de brilhante faiscava. E, de repente, ela tinha também alguns botões de metal. Os botões foram arrancados da roupa dela. Nossa, que interessante. E também iam para o chão. E ela, muito nervosa, porque nessa
nessa hipnose, a pessoa vive outra vez o que aconteceu naquela época. Certo. Então ela transmitia todo o nervosismo, Toda a emoção, né, do momento. todo o medo, uma série de emoções que nenhuma atriz merecedora do Oscar consegue fazer. Correto. Porque são diferentes reações em seguida. Aí ela sentia frio, sentia calor, sentia medo, sentia terror e sentia curiosidade de saber do amigo dela, que ela não via o amigo. Correto. Mas até aí, então, ela não tinha visto nenhum extraterrestre. Nenhum. Essa não viu nenhum. Essa não viu nenhum. Só essas sensações mesmo. E aí ela contou isso. Era a minha primeira experiência com abduzido. Eu não quis aprofundar muito. Ela estava grávida. Olha Era só. uma jovem senhora grávida de 22 anos. Então eu tirei essa abdução e fiz com que ela esquecesse o que ela me contou. Correto. Você deu um comando para ela esquecer na Deu um na comando hipnose. para ela esquecer tudo o que contou. Correto. E aí, então, eu fiz a recomendação para ela dormir bem, etc. No dia seguinte, eu encontrei lá no hotel e ela tinha dormido muito bem a noite inteira, que era o que ela queria. E aí, eu conversando com ela, ela me contou algumas coisas dessa viagem, sem saber que ela já tinha me contado isso. Então, ela contou o seguinte, que quando ela fez essa viagem, eu falei, mas por que você estava com medo de lembrar de alguma coisa, de uma viagem? Que viagem foi essa? Ela disse, eu estava indo para Brasília com um colega de estudos, quando aconteceu isso que eu já mencionei para vocês, e aí nós acordamos de manhã dentro do carro, e não entendíamos como nós estávamos dentro do carro, se nós estávamos fora, empurrando o carro. E de repente a gente estava dentro, o dia estava amanhecendo. E aí eles, muito assustados, deram a partir do carro, pegou, e eles seguiram viagem. E em seguida ela viu que faltava o anel dela, que era um anel de família, tinha sido da avó, tinha sido da mãe. Interessante. Então eles pararam e voltaram para o local onde o carro passou a noite. Procuraram o anel e não acharam mais. Bom, aí eu fiz um relatório sobre isso, não mexia com ufologia, não conhecia ninguém, mas lia. Eu lia revistas e livros. E então, eu escrevi uma carta, tirei cópias, mandei para 5 ufólogos importantes. Os 5 me responderam, interessadíssimos nisso. Olha, eu quero mais detalhes. E olha, se eu tiver alguma pessoa que também tenha o missing time, você pode hipnotizar? Eu posso. E assim começou o meu trabalho. Uma dessas pessoas para que eu mandei o relatório era um médico, o Dr. Max Berezovsky, que ele era hipnólogo também. Interessante. Mas ele, por alguma razão, sabia hipnotizar, mas não gostava muito de hipnotizar. Então, ele era presidente de uma entidade ufológica e sabia de várias pessoas que também tinham esse tempo perdido. Então, gente, no próximo bloco, Mário Rangel, que é esse especialista em hipnologia em casos de abdução extraterrestre, vai falar tudo nesse próximo bloco. Aguarde aí. Entre em contato conosco através do nosso e-mail aqui, enigmas@tvmundi.com.br. Faça sua pergunta, mande suas sugestões. Então, Kátia Gaia, pessoal, Mário Rangel, um dos mais conceituados ufólogo e hipnólogo em casos de abdução extraterrestre aqui no Enigmas. Porque aqui a gente só traz gente que faz e mostra o que faz, gente. Ele é uma pessoa super séria, tem mais de 30 anos de pesquisa e tem mais. Ele é congressista a nível internacional também, né, Mário? Também. E olha, é uma pessoa assim que realmente sabe o que está dizendo, trabalha... Quantos anos, né, Kátia, que ele trabalha com isso? Mais né? de 30 anos, Pois então é, essa né? pesquisa realmente não começou hoje. E o trabalho de hipnose também é fantástico, principalmente para aquelas pessoas que acreditam que foram abduzidas. E ele vai contar esses casos E aqui, sabe, mais Kátia, alguns. Mário Rangel, para o nosso internauta,
todos esses 30 anos gratuitamente, não é verdade? Gratuitamente. Por amor à causa, porque o ufólogo, gente, o ufólogo tem que gostar, porque não existe ninguém que banque um ufólogo para fazer pesquisa, não é, Mário? Conta um pouquinho desses casos de abdução, dessa trajetória tua nesse hipnose. Então, começou com esse caso. Eu fiz um relatório sobre esse caso que eu contei há minutos e mandei para 5 ufólogos brasileiros. Os 5 me responderam e, inclusive, o Dr. Max Berezovski, repetindo, que era um médico, já morreu, e hipnólogo também. Ele tinha sido presidente de uma entidade chamada APEX, Associação de Pesquisas Exológicas, e entre os associados da APEX havia pessoas que tinham missing time, pessoas que também tinham sumido um tempo da vida delas. E o Dr. Marques, então, me convidava para ir no consultório dele ou na casa dele. Ele fazia uma pequena reunião dos sócios da APEX e eu fazia as hipnoses. E assim fui acumulando hipnoses, fui acumulando, e sempre eu chegava em casa e fazia um relatório do que aconteceu. E nessa época eu era diretor de uma empresa, eu trabalhava em 14 países, eu tinha que viajar 14 países, cada um deles eu ia pelo menos 2 vezes por ano. Então, nas voltas das minhas viagens, quando eu estava no Brasil, o Dr. Marques já tinha marcado algum caso lá. Eu dizia, no dia tal eu vou voltar, a gente já deixava marcado. E quando eu chegava, eu ia às noites. Durante o dia era trabalhar. Né? E à noite, por ganhar dinheiro, sustentar a família. E à noite, então, eu ia fazer essas pesquisas. Tem uma pergunta para o senhor. Diga. Eu sei que hipnose é uma coisa muito interessante. Qual que é o sinal que uma pessoa que está tendo esse contato, vamos falar isso para o nosso internauta, que eu acho muito interessante, qual o sinal que a pessoa tem que é um contato alienígena? Normalmente é assim. A pessoa vê uma luz muito forte e depois, se ela estiver num carro, o motor do carro para. E o rádio desliga. E ela percebe que sumiu um tempo. Esse tempo pode ser 20 minutos, 1 hora, 1 dia ou anos. Some um tempo da vida da pessoa. Essa pessoa é que há uma possibilidade de ter sido abduzida. Então a gente faz uma hipnose, faz uma regressão de idade, que é fazer com que a pessoa sinta que está voltando no tempo e vivencie os anos passados. Então a pessoa, até que a gente chega na data em que ocorreu isso que a pessoa mencionou. Aí ela vai mencionar se foi uma abdução ou não. Pode não ser abdução. Há pessoas que também veem uma luz forte, some um tempo e é ataque epilético. Então a gente precisa ter um cuidado tremendo para não tratar uma pessoa que teve ataque epilético como se fosse abduzido. Então, mas pela conversa prévia que sempre a gente tem, a gente já descobre isso. E aí na hipnose a pessoa vai lembrar do que ocorreu. Eu escrevi 2 livros sobre isso. Nessa época que eu comecei, como acabei de contar, eu trabalhava numa empresa, tinha que trabalhar muito e não tinha nenhum interesse que na empresa se comentasse essa minha atividade. Correto. Mas, anos depois, em 96, eu me aposentei. E quando eu me aposentei, juntei todos aqueles minhas anotações. E havia também, a gente gravava a abdução, eu tinha as fitas, e escrevi o meu primeiro livro, que foi publicado em 1980. Foi publicado pela revista UFO, chamado Sequestros Alienígenas, Investigando Ufologia com e sem hipnose. Só uma perguntinha, nessa questão. O que basicamente esses extraterrestres desejam do abduzido? Não sabemos. O que sabemos é o seguinte. Material genético? Esses extraterrestres provavelmente são de diferentes procedências. Porque tem esse tipo que a gente chama de Grey, que é o magrinho, pequenininho, 1,20 m, cabeça grande, calvo,
e o rosto parece uma pera, que é muito frequente. Mas há outros também. Há o loiro, alto, bonito, 1,80 m, 1,90 m, olhos verdes, beleza de gente, e é um que parece animal. Então, são os mais variados tipos. Mas, curiosamente, todos eles têm um procedimento mais ou menos similar, como se houvesse uma organização universal que determina o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. Então, uma dessas coisas é não se revelar muito. Tudo que eles mentem muito. E eles não aparecem na Praça da Sé. Com certeza, né? Tá certo? Não aparecem em Copacabana. Eles se deixam ver. Eu vi um disco voador e, curiosamente, anos depois, descobri que vários hipnólogos em ufologia também viram claramente. Há um amigo aqui de São Paulo que diz que nós fomos contratados pelos ETs. Que interessante. Que eles se exibem, esse amigo diz e acredita nisso, que eles se apresentam claramente para algumas pessoas que eles querem arregimentar para trabalharem para ele, como ele diz que eu fui arregimentado pelos ETs. Porque eu vi claramente, durante o dia, a uma pequena distância, um disco voador, parecendo alumínio, parado no ar, e estava ali para ser visto. Ou até mesmo, né, Cris? O senhor pode ter tido este argumento ou este amigo para que contasse para a gente que eles realmente estão aí, estão fazendo trabalho, né? Eles estão aí sem nenhuma dúvida e estão sequestrando pessoas e muitas crianças sequestram crianças de 2 anos, 3 anos e às vezes... Mas o interesse não é genético. Eles não às vezes... Eu vou hipnotizar a pessoa, por exemplo, uma psicóloga daqui de São Paulo, alto nível profissional, que foi abduzida aos 2 anos e pouco. Mas eu fui hipnotizar quando ela tinha 41 anos. A abdução ocorre na infância ou não, na idade adulta? Não, na infância, adulto, diferentes idades. Sim. Mas é muito frequente ser abduzido na infância. E sempre? E, às vezes, a mesma pessoa é abduzida várias vezes. Olha só. Às Isso vezes... tem um filme chamado Taken, que relata também essa questão de abdução, Taken, né? Uma pergunta, Mário. Me diga uma coisa. Na sua opinião, por esses anos todos de pesquisa, qual a intencionalidade desses seres com a nossa raça? A impressão que eu tenho, mas é uma impressão, não tem nada que eu possa jurar que seja verdade, é que eles estão preparando uma raça para um novo planeta. Há quem diga que nós, na Terra, fomos também trazidos por extraterrestres para cá. Há quem garanta isso. E há algumas coisas que há na Terra que você não consegue compreender. Por exemplo, quem foi a Machu Picchu, por exemplo... vários... Você vê lá pedras gigantescas que emendadas uma na outra, que não cabe um alfinete entre aquelas pedras de 50, 60 toneladas, 80 toneladas. Não foram os habitantes peruanos que fizeram isso. Mário, você já pesquisou uma pessoa que estivesse grávida? Porque tem esse caso de abdução que as pessoas estão grávidas e o feto some. Aconteceu isso com você? É muito frequente, é muito frequente. Há uma senhora com essas condições, mas que não quis, o marido não deixou que ela fosse hipnotizada. Foram levadas 2 irmãs, meninas, e eu hipnotizei uma delas, que hoje é uma importante psicóloga, mas ela foi abduzida mais de uma vez, ela e a irmã. A primeira abdução, elas eram crianças, tinham 3, 4 anos, e ambas foram abduzidas mais de uma vez. E a irmã dela, numa das vezes, tinha problema de gravidez, e o feto sumiu.
mas o marido dela não quis que ela fizesse Uma pena, abdução. né? Teríamos aí Mas, algumas dúvidas sobre isso também. mas é muito frequente, eles... mas em vários casos que eu pesquisei, o abduzido encontrou dentro da nave uma espécie de um depósito de bebês. Bebês. É. Uma pergunta. Incubadoras. Eles têm lá umas caixas, como se fosse uma caixa de vidro, de Olha. cristal, com um líquido e o feto dentro. Várias assim, lado a lado. O internauta está querendo saber, Mário, os chips implantados nas pessoas é real ou não? É realíssimo. Aí eu tenho um caso bem interessante, um caso muito interessante. Nós estamos, assim, praticamente nos nossos momentos finais. Eu queria que o senhor acelerasse, porque a gente quer Então, saber desse caso muito ok. interessante. Ok. Então esse é um caso bem interessante. É um argentino que eu hipnotizei e foi abduzido na Argentina. Correto. E durante a abdução fizeram uma cirurgia nele, doía muito o pé direito dele. E aí nós desconfiamos que ele tinha sido implantado. Então, por sugestão do ufólogo Claudeir Covo, eu fiz uma experiência em casa. Eu coloquei uma bússola no chão, e uma filha minha colocou a bússola no chão, e pedimos para o rapaz tirar o sapato e passar o pé sobre a bússola. E quando ele passou o pé, a bússola enlouqueceu. A bússola enlouqueceu. Aí a agulha girou. E em seguida ela diminuiu a velocidade e procurou o norte. A impressão que eu tive é que a bússola provocou um curto-circuito num computador dentro da nave que desligou o efeito do implante. Anos depois, esse argentino, depois do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos e quando ele chegou lá em Nova York, ele passou numa daquelas máquinas que vê se a pessoa tem metralhadora, a máquina tocou o apito. Aí a polícia chegou, começou a passar aparelhos perto dele e acabou descobrindo. E ele não sabia também o que estava apitando, já tinha tirado chaves e a botadura e tudo. Aí a Polícia Federal descobriu que o apito era no pé onde ele tinha o implante. Mário, mas que interessante. Então esses implantes servem para monitorar as pessoas, pelo que eu estou entendendo. Eles são transmissores, né? O implante é como se fosse uma estação de TV que transmite. O que o senhor diria para o nosso internauta? Nós estamos nos nossos momentos finais aqui no Enigmas e infelizmente passa muito rápido, né, Mário? Mas uma sumidade dessa aqui vai voltar aqui para contar muitos outros casos. Com certeza. Vai voltar, né, Mário? Estou à disposição. Olha só, gente, nós vamos saber de muitos casos de abdução. Dá só uma pitadinha para o nosso internauta, como ele pode fazer para contatar o senhor, caso ele tenha passado por um caso de abdução? Me mandou um e-mail, mario.rangel@terra.com.br. Pois é, né, cara? Tem uma Me verdadeira... manda um e-mail já dando algumas informações. Por que ele acha que foi, o que ocorreu com ele, que criou essa suspeita, e informando idade, sexo, cidade onde mora, e dando algumas informações. Ok, gente, nós estamos nos nossos momentos finais. Mário, uma honra muito grande estar com você aqui no Enigmas. Espero que esse seja o primeiro de muitos, que você volte e nos relate outros casos, porque a ciência comprovando aí as questões extraterrestres do nosso planeta. E aqui no Enigmas é assim, quem reflete brilha. Sempre brilha. E voltaremos na próxima semana. Muito obrigada. Obrigada, Mário.